Muito obrigado. É um prazer estar aqui hoje com vocês, Distrito 4560. É uma grande honra poder ter aceito esse convite e falar um pouquinho mais sobre o universo dos projetos, que é o nome que demos a esse momento. Conversando mais com a Laís e a Lara, e a Laura, desculpa, chegamos à noção que nós temos que trabalhar um pouquinho mais, não só no que é os projetos como o universo propriamente dito, mas chegar um pouquinho mais a fundo para falar especificamente de como compreender as necessidades, para que nós consigamos impactar as sociedades. Ok, mas para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que trabalhar com alguns momentos. Isso, a gente vai dizer esses momentos como se fossem quase como algo cíclico, uma maneira que nós temos que trabalhar, seja qualquer projeto que vamos fazer no Rotaract ou nas nossas vidas pessoais, profissionais, acadêmicas, o local onde estivermos trabalhando propriamente dito. Ok, o primeiro ponto quando fazemos qualquer projeto fica aquela pergunta: como surgiu o projeto? O primeiro passo é esse, a gente tem que ter noção de onde ele surgiu. Ele vai ser uma oportunidade, ele vai ser uma necessidade, o que é o projeto para nós. Só que não adianta simplesmente saber se é uma oportunidade ou uma necessidade. A gente tem que fazer acontecer. E para fazer acontecer, tem que ter o planejamento. Depois que a gente planeja, a gente vê o que a gente precisa, o que é as necessidades justificativas, a gente tem que saber que não adianta fazer somente no clube de passos, no clube de Lins, no clube de Passo Fundo, no Planalto Médio Universitário, no clube de Porto Alegre, no clube de BH, no clube de Ouro Preto. A gente tem que saber como replicar. Tem que ter alguma maneira desse projeto ser factível no Rio Grande do Sul, em Minas, no Rio Grande do Norte, em Maceió, tem que ser factível em todas as regiões. Mas aí vem outra pergunta que normalmente a gente acaba fazendo. Meu Deus, mas meu sucesso é diferente, não deu o mesmo impacto. Eu peguei e vi o projeto que ganhou o CNP, que era o dia do convidado, mas não teve o mesmo impacto que eles falaram no meu clube. Estou fazendo errado? Muitas vezes não é que está fazendo errado. Tem realidades diferentes. Mas o último ponto é aquele que acaba sendo mais, digamos, mais técnico, propriamente dito. Como que nós vamos potencializar nossos projetos? Pois bem, vamos trabalhar todos esses pontos até chegar na potencialização dos projetos, que vai trabalhar maneiras, técnicas, habilidades, que nós vamos conseguir ver como que vai trabalhar com os demais em conjunto. Mas, propriamente dito, o universo dos projetos, ele não fica restrito só nesses pontos que eu estou citando com vocês. Ele vai muito além. Ok, vamos trabalhar em conjunto, iniciando com uma breve contextualização. O universo dos projetos. Quando pensamos fora desses pontos que eu falei antes, ele vem algumas perguntas. Seja nos nossos projetos de bolsista, de extensão, universitário, alguma empresa, ele vem a primeira pergunta de sempre. Não é como surgiu, como eu falei antes também. É o que é o projeto que a gente está querendo. Quando a gente vai fazer um projeto, a exemplo do Rotary, a gente tem que saber como vender a nossa ideia. Como que vamos vender a ideia do projeto? Então, esse é o primeiro grande desafio que qualquer diretor de projetos vai ter que ter. Como ele vai vender sua ideia aos demais membros do clube? Esse é o primeiro passo que eles vão ter que ter. E se não convencer o próprio clube de que o projeto é factível, o projeto é importante, é bom, como é que a gente espera convencer a comunidade que o nosso projeto é bom? Então, esse é o primeiro ponto. A gente vai ter que vender nossa ideia para os nossos companheiros. Depois vou contar um pouco a história de como surgiu um projeto que fizemos aqui no nosso clube chamado a Revolução dos Canudos. A gente teve que vender essa ideia inicialmente ao clube, foi algo que levou em torno de 3 a 4 meses. E depois, sim, ela conseguiu expandir como um boom para o Brasil inteiro. Depois, propriamente, temos que lembrar como planejar sua execução. Vou falar mais à frente uma frase, mas vou trazer ela nesse momento. O Rotary sempre diz, e demais empresas, que cada hora que a gente ganha, que a gente despende planejando nossa execução, a gente ganha 2 de economia. Ou seja, se o nosso trabalho fosse levar 10 horas,
a gente poderia ficar muitas horas planejando e a gente conseguir reduzir esse tempo. Não ia ficar lá batendo cabeça. Quando a gente faz, propriamente dito, uma ideia, um projeto, a gente tem que lembrar também que a gente tem que saber transcrever ele. Não adianta só ter essa ideia e não saber como passar ela à frente, como escrever ela para outras pessoas verem. Aquele ponto que eu falava, como replicar. Como replicar cai muito em como escrever. No momento que a gente tem que fazer a noção de como escrever, a gente fica com aquela dúvida. O que é importante eu conter no trabalho, no projeto? O que é importante eu escrever? O que é importante eu passar adiante? Muitas vezes a gente pode se atrelar algum detalhe, algum tópico especial, então a gente tem que ter a noção, o que é importante? É importante números, é importante fatos, é importante descrições, o que é importante? Então essa também vai ser um desafio não só para o diretor de projetos, mas para a sua equipe. Quando eu digo a sua equipe, ela pode mudar toda hora. Ontem conversava com alguns companheiros sobre o que eles entendem sobre equipe de projetos. Muitos dizem, bom, eu prefiro colocar tudo nas minhas costas e levar sozinho. Ok, temos uma equipe individual, uma equipe individual, mas nós também podemos trabalhar em conjunto, podemos trabalhar em fases separadas, deixar aquela pessoa trabalhar sozinha e depois analisar o conjunto, ou trabalhar em conjunto o tempo inteiro. Mas esses são fatores que a gente vai ter que ir trabalhando ao longo da nossa gestão. Não somente a gestão 2021, 19, 20, a gestão de projeto, ela pode ser como esse mesmo que eu vou falar da Revolução dos Canudos. É 2018, a Jetern, ou outro projeto que é nacionalmente conhecido, que é o projeto dos lacres. Não é do meu clube, não é do outro clube que a gente copiou a ideia, que a gente está replicando, mas ele começou numa gestão e continua. Então, o projeto, muitas vezes dito, ele tem aquele planejamento inicial, porque ele pode ser replicado ad eternum, trabalhando com muitas e muitas situações. Mas aí vem outra questão. A gente vendeu o projeto ao nosso clube, beleza. E aí? Como é que a gente vai apresentar ele? O que vamos ressaltar na nossa apresentação? Então, são outros pontos que vamos ter que trabalhar com o universo dos projetos. Só que aí a gente cai numa realidade. Nós trabalhamos muito nossos projetos porque nós temos ao final, no início do ano, desculpa, nós temos o Concurso Nacional de Projetos. E se formos olhar o Concurso Nacional de Projetos, o que ele pede? Ah, nós temos que ter uma justificativa, temos que ter objetivo, temos que ter divulgação, cronograma, descrição e resultados. Beleza. Mas e aí? O que muda de antes? O que muda de nós termos que ter a nossa ideia do projeto? Como que nós vamos vender? Como que vamos planejar? Então, essa lista que eu montei do que é o universo dos projetos, ela vai sim englobar o que pede um CNP. Então, vocês já devem ter visto, ou quando forem assistir alguma palestra sobre projetos, em grande parte vai trazer esses pontos anteriores. Vai trazer como é a justificativa. O que temos que escrever na justificativa? Ah, temos que colocar a razão do projeto. Depois, os objetivos. Bom, os objetivos temos que ser mais diretos, trabalhar claramente, não colocar uma explicação do porquê é o objetivo. Então, esses fatos a gente poderia trabalhar aqui tranquilamente. Claro que sim, mas isso seria muito mais a transcrição do projeto. Então, seria ter somente a um ponto, sendo que podemos abordar tantos outros nesse momento. Então, é o que vamos fazer, beleza? Vamos lá. Então, o primeiro ponto para que nós consigamos saber aonde chegar, nós precisamos compreender os projetos. Ok? Muitas vezes, podemos pensar como essa própria imagem ela nos traz. Nós precisamos um clique do sucesso. Nós precisamos uma luz, uma iluminação. A gente pode analisar o nosso cotidiano como algo comum, rotineiro. Só que existem vários e vários pontos que são chaves, que vão tornar essa nossa luz mais clara, que vão ligar essa luz para a ideia de projetos, para a compreensão do que nós precisamos fazer. Ok, então nós temos que ter essa noção. A gente tem realidades diferentes. A gente tem muita realidade diferente. Aqui nessa mesma imagem, é uma imagem caseira minha. Temos 5 projetos diferentes, 5 realidades diferentes. Trabalhamos com as comunidades, trabalhamos com os alunos, trabalhamos com uma ONG.
Trabalhamos com o clube e trabalhamos com o Rotary por meio do Rotary VR. Então, essa é uma ideia que foi trazida a partir da Conag de 2019, trabalhar com a realidade virtual. Mas por que eu dei ênfase nessa imagem? Ela até está refletida de certo modo, porque a gente tem realidades diferentes. Não é somente o meu clube, ou o clube do Thiago, o clube da Laís, o clube da Laura. Nós somos diferentes entre si. Cada um de nós tem uma profissão. Se não tem uma profissão, é estudante. E se também não é estudante, não tem uma profissão, tem uma atribuição a ser feita na sua localidade, na sua residência, no seu clube. Então, cada um de nós somos diferentes. Não adianta querer chegar e pedir para a Laís me ensinar como fazer um projeto de um prédio. Claro, ela pode muito bem estudar e me ajudar. Do mesmo jeito que eu posso chegar em alguém que faz medicina, por exemplo, e falar: a tua respiração cardiorrespiratória não está de 30/2. Então, a gente pode trabalhar algumas maneiras, pode ter alguns conhecimentos sobre todas as áreas. Claro que pode, mas nós temos que ter a noção. Seguindo alguns passos básicos, sim, nós conseguimos compreender os projetos. Perfeito? Então, por que a gente tem que seguir alguns passos básicos? Pensemos agora que nós somos engrenagens. Essas engrenagens que nós somos, elas não necessariamente elas vão ter o mesmo resultado final. Aí já vem uma resposta para uma das questões de antes. Por que o sucesso não é igual ao outro? Porque às vezes o nosso resultado não é para ser o mesmo, ele não vai ser o mesmo. Dificilmente vamos conseguir replicar um projeto exatamente com o mesmo sucesso do projeto original. Nosso projeto às vezes pode ter muito mais sucesso e às vezes pode ter menos sucesso. Mas aí vem uma pergunta que eu já vou deixar no ar. Quando o Thiago quiser me interromper para trazer à tona algum comentário de alguém que está assistindo, o que é um projeto de sucesso? Ok, vamos promover o projeto de sucesso. Mas o que é ter um projeto de sucesso propriamente dito? Aqui na imagem, trabalhávamos antes que vamos trabalhar alguns pontos para conseguir chegar ao sucesso. Beleza. Aqui temos 4 resultados. Cada um deles tem funções diferentes. Podemos ser um motor, podemos ser uma embreagem, podemos ter alguma outra função não apresentada aqui. Mas nosso sucesso está errado? Não. Nosso sucesso é simplesmente diferente. Ele não é igual numa localidade da outra. Ele é diferente. Temos que ter essa compreensão. Todos os clubes podem, sim, promover o projeto de sucesso. E ele vai depender muito de vocês que estão agora como conselheiros, diretores de projeto, como companheiros e como associados do clube. Não vai ficar só a responsabilidade do presidente, da presidente, ou do diretor ou das diretoras. Vai ter a responsabilidade de todos que estão trabalhando, para que voltemos ao nosso título. Como que a gente consiga impactar sociedades? Se a gente conseguir ter esse impacto na sociedade, aí sim, nós vamos conseguir ter realizado um projeto de sucesso. Essa é a pergunta que eu fiz. O que é um projeto de sucesso? Senhores e senhoras, será que o projeto de sucesso é simplesmente chegar ao topo da montanha? Ou simplesmente estar na montanha, escalando ela, já não pode ser um sucesso? Podemos trabalhar uma montanha e ela é pequenininha. Ou podemos trabalhar uma montanha como um Everest. Trago um exemplo do próprio clube também, novamente, uma história real, uma história fatídica que aconteceu. A gente teve um projeto que, pelos objetivos, ele foi super sucedido. Ele teve muito sucesso, ele atingiu em 200% a meta. Só que a meta era arrecadar R$ 10. Ele arrecadou 20. Teve 200%, sensacional o projeto. Mas será que esse projeto que arrecadou R$ 20, ele é melhor? Ou, em outros termos, ele teve mais impacto, mais sucesso que um outro projeto que não conseguiu nem 50%, mas os 50% dele representa R$ 15.000, que era um projeto de uma outra localidade? Qual que será que é a real o impacto? Será que o meu projeto, que trabalhava com ajudar o Rotary e ganhar uma certa quantidade, ganhou R$ 20, ok, porque a ideia era ganhar qualquer valor, então tínhamos estipulado 10. Mas será que esses R$ 10, que era um valor qualquer, e dobrou, teve 200%, é melhor que o outro projeto que ganhou 15 mil?
Fica uma grande dúvida. Isso é um exemplo para um projeto de finanças. E quando a gente for trabalhar um de imagem pública, ok, meu projeto engajou 10 mil pessoas. Ok, mas meu projeto atingiu 10 mil pessoas. Qual que vai ser a diferença? Temos que ter essa noção. Também quando chegamos ao exemplo do meio ambiente. Ok, nosso projeto conseguiu recolher 1.000 litros de óleo, mas o que 1.000 litros de óleo representa na nossa cidade ou na nossa comunidade? A gente pode estar trabalhando numa cidade que tenha coleta de óleo, que trabalhe com a reciclagem do óleo, que trabalhe com a destinação correta do óleo. Então, 1.000 litros nessa cidade talvez não tenha impacto nenhum. Em contrapartida, uma outra cidade que não tenha nenhum controle, a gente recolha 50 litros, já sim possa dar um impacto muito maior no meio ambiente. Então, são realidades diferentes. Nós temos que ter a noção. Não é porque o meu impacto é gigantesco, porque eu tenho um Everest para escalar, que a minha escalada vai ser mais difícil, ou vai ser mais suscetível, vai ser um melhor sucesso. Não. Muitas vezes, só por estarmos na montanha, só por estarmos escalando, só por estarmos enfrentando, seja qual for o tamanho da minha montanha, já podemos trabalhar com um sucesso. O primeiro passo para chegar no sucesso, propriamente dito, é tentar. Tem aquela sábia frase que acabam usando e virando muito meme, que só tem sucesso aquele que falha. É verdade. Só tem sucesso aquele que tenta. Tentar vai estar atrelado a falhas. Então nós temos que tentar sim. Como eu falei do exemplo do projeto da Revolução dos Canudos, ficou 4 meses estagnado antes de conseguir vender o projeto. Por quê? Às vezes falta aquele clique, aquela ideia que vai dar o sucesso e que vai conseguir fazer esse processo ser replicável, conseguir ter um planejamento e conseguir ter o sucesso e ter a abrangência em qualquer localidade. Mas beleza. Eu falei de planejamento, falei desse clique, mas qual que é a importância do planejamento? Essa fica a segunda pergunta para vocês. Qual que é a importância do planejamento de qualquer projeto? Eu já falei antes que cada hora que nós gastamos planejando, nós economizamos 2 executando. A realidade é bem simples. A gente pode ver nessa imagem. No momento que a gente tem a companhia A, com horas e horas de planejamento, mentalidade e gestão estratégica, que são alguns termos que vão nos ajudar a trabalhar o nosso projeto, eles vão nos dar estabilidade, eles vão nos deixar firmes, eles vão nos dar uma base para ter o que seguir. Não quer dizer que a companhia B não vai conseguir. Claro que ela vai. Ela pode trabalhar de 1.000 maneiras, só que vai ter uma grande diferença entre a companhia A e a companhia B. Se formos sentar no banco da companhia A, qual o esforço que vamos ter que fazer para ficar de pé? Nulo. Não vamos ter que se preocupar em manter o equilíbrio. Em contrapartida, quando formos sentar na companhia B, muitos de nós não vamos conseguir ficar de pé. Muitos de nós vamos lutar, vamos balançar um bom bocado para conseguir sim ficar estabilizado. E mesmo assim, qualquer empurrãozinho, qualquer problema que surgir no caminho, a gente vai cair. Como um projeto. Se nesse projeto nós temos um bom planejamento, uma boa base de crescimento e fortalecimento de que fazer, nós vamos conseguir ter o tripé, vamos conseguir ter 4 pernas, 5, 6, 7, vamos conseguir ter um apoio, vamos conseguir ter uma base. Em contrapartida, se simplesmente formos ação, 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 não quer dizer que o projeto não vai dar certo. Muitas vezes nós precisamos ter essa ação porque o nosso banco não é tão grande, nosso banco é mais pequenininho, ele vai ficar mais estabilizado. Mas, grande parte das vezes, se tivermos o planejamento, vamos sim reduzir nossos esforços para conseguir ótimos resultados. Mas e aí? Eu falei do planejamento, falei que tinha metodologias, e fica uma pergunta que logo mais vamos responder também para vocês. Qual a melhor metodologia de planejamento? Qual a melhor metodologia que vamos utilizar? Ainda tem várias e várias e várias metodologias. Podemos trabalhar com a metodologia do SWOT, ou a mais conhecida como FOFA, depois vou trazer a vocês. Podemos trabalhar também a metodologia do SMART, podemos trabalhar aquela boa e velha, uma balança, prós e contras, ou o mais básico possível, fazer uma lista. Podemos chegar um pouco mais nas questões artísticas, entrando na área do Canvas, podemos trabalhar com o 5W2H, podemos trabalhar com a Spin de Peixe, entre outras metodologias. E aí, qual que é a melhor metodologia?
Será que é a Smart? Será que é SWOT? Qual que é a melhor metodologia? A gente pode ter visto isso muito bem explicado também ao longo do Bora, nos primeiros momentos da liderança, com aqueles dois que estavam agora há pouco com vocês, a Grace e o Gabs, e mais o Victor. Eles trabalharam muito bem algumas metodologias sobre liderança. Por que eu trago esse ponto? Porque sim, nós temos que trabalhar também a liderança enquanto diretores de projeto. Enquanto estamos à frente do nosso projeto, não precisamos ser o diretor, mas se nós temos uma ideia, ok, nós precisamos seguir aqueles passos que eu trouxe antes, nós precisamos vender nossa ideia. Como que vamos fazer que o nosso clube acredite que nossa ideia, sim, é uma ideia em potencial, é uma ideia que vinha dar sucesso? Nós vamos ter que ter essa liderança e vender a nossa ideia, vamos ter que inspirar as pessoas a crer que o que estamos trabalhando é, sim, benéfico a todos. Mas beleza. E a pergunta que eu fiz? Qual a melhor metodologia? Vamos pensar agora o nosso projeto em desenvolvimento como um cubo mágico. Ele tem sempre um resultado final. Ele tem algo que nós queremos. Mas a grande dúvida é: como que vamos conseguir unir todas as cores? Trabalhando em todas as cores, vamos pensar os companheiros. Como que vamos fazer os companheiros trabalhar de forma conjunta? Como que vamos tirar o melhor dos nossos companheiros? Como que vamos tirar o melhor do nosso clube, da nossa localidade, do nosso distrito, do nosso país? Por que não pensar de maneira mais grande? Vamos trabalhar de várias formas. Mas e aí? Qual a melhor metodologia? Temos que lembrar que a melhor metodologia é aquela que nós vamos fazer uma mistura, aquela que vai dar a química, que vai dar a reação. E aí? Qual a melhor metodologia? A melhor metodologia, senhores, é aquela que vai dar certo. Não tem uma regra específica. No meu clube, pode ser que seja o SWOT, a fofa, mas no seu clube pode ser aquela mais básica, prós e contras, porque os companheiros conseguem entender mais fácil. Podemos estar trabalhando com a metodologia de uma matriz de Leopold, que é algo que poucos vão saber propriamente dito agora nesse momento, porque é algo mais voltado para a engenharia ambiental. Então, e aí? Qual a melhor metodologia? É aquela que dá certo para vocês. Hoje, a minha metodologia pode ter sido ficar trabalhando sozinho. Amanhã, a minha metodologia pode ser compartilhar com companheiros para que trabalhemos por meio de um brainstorming, várias ideias, e irmos construindo, fazer quase uma colcha de retalhos. Mais uma metodologia que vamos trabalhar. Então, fica essa resposta. Qual a melhor metodologia? Não é SWOT, não é SMART, não é FOFA, não é espinha de peixe, é aquela que vai dar certo para vocês. E aí voltamos à primeira frase que eu falei do sucesso. A gente tem que tentar. A nossa metodologia nem sempre vai ter o mesmo sucesso que a outra. Então vamos tentando. Não vamos usar a palavra fracasso. Vamos trabalhar como sucesso. A gente vai sempre buscar um sucesso maior que o nosso sucesso anterior. Então, se o sucesso anterior do meu projeto era atingir R$ 20, ok, o próximo vai ser 40, o próximo vai ser 200, o próximo vai ser 2.000. Por que não ser positivo, ou pensar positivo nesse momento? Vamos pensar, vamos chutar, vamos pensar, fazer outra fase que a NASA trabalha muito. Vamos mirar a Lua, sem enterrar, ao menos a gente já está no espaço. Então, já é um bom começo. Perfeito? Vamos adiante. Mas e aí? Falei que é importante esse planejamento, comentei muito com você sobre o planejamento. E, e o que é preciso saber para planejar? Como é que a gente vai ter a noção do que a gente vai precisar saber para propriamente dito planejar? Se a gente encontra o nosso caminho à frente, um emaranhado de dúvidas, um turbilhão de ideias, algo que não sabemos o que vir à frente. Como que vamos, de fato, fazer esse planejamento? Ok, vamos trabalhar novamente outras ideias, outras metodologias, outros approaches, para que consigamos ver o que vai estar à nossa frente. E aí vem a grande pergunta: o que nós precisamos planejar enquanto Rotaract, Rotary e Interact? O que nós precisamos saber para planejar, seja qualquer forma de projeto? Podemos pensar como o logo do Rotary, podemos pensar como o logo do Rotaract ou como simples portas. O que nós precisamos ter a noção? Nós precisamos saber que, dentro de um projeto, nós vamos ter que ter conhecimentos.
Vamos ter que trabalhar muito. Outra metodologia também, que é aquela famosa do chá, o conhecimento. Vamos ter que trabalhar habilidades e vamos ter que finalizar com as atitudes. Então, se não tivermos conhecimento, não tivermos habilidades e não tivermos atitudes, não vamos conseguir desafiar, não vamos conseguir ir à frente, não vamos conseguir atingir nossos sucessos. A gente precisa que nem nosso Bomberman agora. A gente precisa trabalhar nossas oportunidades, a gente precisa abrir essas portas e nós precisamos mais que tudo. Nós precisamos que ter coragem de passar por elas. Não é porque vem aquela frase, as portas vão abrir para mim, vai abrir uma oportunidade. Não adianta simplesmente abrir a oportunidade se não tivermos coragem de passar por ela. O que seria essa coragem? Não é necessariamente eu consigo. Não. A coragem é nós planejarmos e sabermos aonde ir. Qual dessas 3 portas eu deveria ter colocado Bomberman? Será que deveria ter colocado no Rotary? Será que deveria ter colocado no Interact? Não. A gente poderia pensar muito em colocar tanto no Rotary, no Rotaract e no Interact. Mas nesse momento, como é algo voltado para vocês que estarão à frente da diretoria de projetos e os demais que estão ouvindo também, vamos colocar no Rotaract. Esse é o momento de vocês. Esse é o nosso momento de como compreender as necessidades para impactar as sociedades. Então, beleza. Vamos adiante. Quando a gente precisa saber o que a gente precisa planejar, não é simplesmente ter o chá, não é simplesmente abrir as portas, não é simplesmente, como o próprio Holger Knack, próximo presidente do Rotary International, falou, que vamos trabalhar todos em conjunto, todos numa caminhada. Mas se a gente for caminhar todos numa caminhada, será que se a gente for que nem cavalos que estão pastoreando, que estão com a viseira, a gente vai conseguir olhar aos lados? Não. Nós temos que compreender o nosso mundo. Não é compreender o mundo, é compreender o nosso mundo. Quando eu digo nosso, é a nossa realidade, é a nossa localidade. Porque não adianta nada eu compreender somente o mundo de Minas se eu estou aplicando as ações no Rio Grande do Sul. Não adianta eu passar as explicações do Rio Grande do Sul para ser replicado em Minas. Não, a gente tem que ter a noção de todo o nosso mundo. Existem 1001 variáveis, existem possibilidades, existem situações. Então, perfeito. Vamos trabalhar um pouco mais como nós vamos compreender o nosso mundo. Como que vamos conseguir atrelar todas as possibilidades, como que vamos lidar com a velocidade da informação. Esses dias estava trabalhando com o Interact e fizeram uma pergunta. Por que não chamamos mais geração Y, Z, Baby Boomer ou whatever? Como nós precisamos compreender nossa necessidade? Nós precisamos entender aonde estamos. E nesse momento eu respondi para eles, nós somos a geração micro-ondas. Porque aí nós precisamos tudo para já. A gente vai ter um projeto, a gente vai colocar no micro-ondas, 30 segundos ele já tem que estar quente. Então, nosso projeto ele tem que ser rápido. A parte que eu falei do planejamento, para a gente conseguir executar, para ter habilidade e conhecimento, sim, nós vamos ter, às vezes, 30 segundos. É o que está acontecendo agora. Então, é um momento que a gente vai ter essa realidade. A gente nem sempre vai ter uma oportunidade. Às vezes, o nosso projeto ele é uma necessidade. A gente tem que trabalhar com ele. Mas, qual que é a minha solução? Será que é que nem a Jack Rose colocar um pedaço de um armário no mar? Mas só a Rose ficou em cima no Titanic. E o Jack afundou. Então, será que somente uma boia ela vai solucionar o nosso projeto? Será que a gente vai conseguir propriamente entender a necessidade? Será que a gente vai ter uma noção? Será que nesse caso não era melhor ter um salva-vidas em conjunto dessa boia? Ou somente a boia propriamente vai fazer todo o sistema? Isso é algo que nós vamos ter que conseguir compreender. Nós vamos ter que abrir nossos olhos para analisar o nosso mundo. O nosso mundo, ele muitas vezes vai abrir as portas porque nós vamos ter que sair da nossa zona de conforto e pensar fora da caixa. Vamos ter que fazer aquele outer box, por exemplo. Vamos ter que pensar nesse momento como que nós resgataríamos essa pessoa. Será que, de fato, essa pessoa está no mar ou ela simplesmente pode se levantar e sair? Então, existem muitos e muitas realidades. Nós temos que analisar qual a situação e qual a realidade. E vem um exemplo. Tem um projeto que é muito conhecido ao longo do Brasil, não sei se tem aí em Minas, mas acredito que possa ter, que é o Brasil Sem Frestas.
Já como membro da equipe do CNP, ao longo desde 2018, já avaliei pelo menos 10 vezes esse projeto em diversas localidades do Brasil. Nós trabalhamos esse projeto chamado Brasil Sem Frestas, algo que eu posso ficar orgulhoso de falar que é da minha cidade. É um projeto pioneiro da mãe de uma colega de trabalho de minha mãe. Mas o que é importante nesse projeto? Não é trazer louros a ele, é a ideia. Por quê? Porque esse projeto ele se baseou numa necessidade. Trouxe uma foto sem muita qualidade por gosto. Por quê? Não é para olharmos a questão da pobreza, onde vivem essas pessoas. A cidade onde eu moro, ela tem uma grande desigualdade. Ela, inclusive, tem um bairro chamado Beira Trilho. Nesse bairro chamado Beira Trilho, temos essa realidade. Temos essa realidade. Não é mentira. Durante o meu mestrado, passei ao longo da cidade conhecendo tudo que nós temos, os 23 bairros da cidade. E sim, nós temos essa realidade ainda hoje, mesmo trabalhando com esse projeto. A realidade que quero trazer para vocês é o que fica a visão além do óbvio. Não é simplesmente olhar, como diria no Pat Adams, o filme, não é simplesmente olhar a uma mão e falar que temos 5 dedos, é conseguir enxergar à frente. E nesse caso, é enxergar o sol entrando na casa. E por que esse sol entra? Porque temos frestas. Essas frestas nós temos que trabalhar. Essa era a grande necessidade. Além de propriamente lidar com essas frestas, nós estamos falando de uma cidade do sul do país. O sul, reconhecidamente, é frio. Hoje, por exemplo, quando fui dormir, estava 9 graus. Acordei e já está 15. E vai chegar a 20 logo daqui a pouco. Então, essa realidade é muito distinta. Existe muita variação da temperatura. Não quer dizer que essa solução não possa ser replicada. Claro que ela pode. Se eu falei que eu trabalhei já com 10 outros projetos que fazem essa mesma solução, então quer dizer que sim, esse projeto é replicável. Por quê? Porque ele traz uma diretriz muito simples. É o que eu falei antes. Seguir alguns passos básicos para conseguir ter o sucesso. E qual o passo básico desse exemplo? Ele viu a necessidade. Nós precisamos trabalhar com as frestas. Mas e aí? Vamos colocar uma folha de papel? Vamos colocar um plástico? Ou vamos colocar uma madeira, alguma outra coisa? O melhor seria trabalhar com uma madeira, uma chapa de compensado, um concreto propriamente dito, um tijolo, um reboco. E o dinheiro para isso? Aí vem um problema. Nem sempre a melhor solução é a mais adequada. A melhor solução, obviamente, é a construção de uma casa decente. Mas e como é que a gente vai fazer se a gente não tem dinheiro? Se nós não temos condições? Pois bem, temos que trabalhar algumas outras maneiras. Essa maneira teve aquele clique do sucesso, algo fácil que está no nosso dia a dia. Essas caixas, elas são especiais. Por quê? Porque elas são constituídas de 6 camadas. Plástico, plástico, alumínio, plástico, papel, plástico. Elas são térmicas. Elas são impermeáveis. No caso, elas conseguem fazer uma barreira impermeável. Então, nesses dois pontos, elas sendo térmicas e sendo impermeáveis, elas são uma solução ideal para essas casas. Por quê? Porque elas conseguem barrar as frestas. O objetivo inicial era, sim, trabalhar em cima da necessidade por meio de algum método barato, trabalhando com a reciclagem, com a reutilização desse material. Ok, então nós temos a mesma casa, 2 exemplos diferentes. Ela com as frestas e ela com o trabalho do projeto de vocês, que analisou a necessidade, compreendeu o que era necessário e impactou essa sociedade. A sociedade pode sim ser somente uma casa, não precisa ser um conjunto. Uma casa impactada é melhor que nenhuma. Então, sim, façam seus projetos, promovam seus projetos, porque eles vão conseguir ter resultados incríveis, mesmo que seja uma única casa. Esse exemplo dessa casa, ele começou com a ideia de barrar as frestas, acabar com as frestas, e acabou tendo outros resultados muito melhores. Já foi constatado que essa fechamento, ela melhora também o ambiente interno. Não esquenta tanto e não esfria tanto. Perfeito. Então, as famílias que vão estar morando ali vão ter mais conforto, além de trabalhar, de ter o seu fechamento. Então, elas vão trabalhar muitos e muitos pontos. É isso que o projeto de vocês, às vezes, vai ter. Vocês vão pensar um projeto que vai ter um andamento.
um delinear, um caminhar. E vocês vão ver ao longo do projeto que sim, outras portas vão abrir. Vocês vão ter que pegar a oportunidade, vocês vão ter que puxar outros exemplos ao longo do projeto de vocês, vocês vão ter que ser flexíveis para conseguir melhorar. Vou também trabalhar isso na questão logo mais na Revolução dos Canudos. Como que ao longo do projeto a gente saiu do básico para chegar em outras ideias. A gente tem que ter essa abertura de compreensões. Nem sempre a visão vai ser sua, a visão vai ser do seu companheiro, a visão vai ser da equipe. Muitas vezes, essa visão para o clique de sucesso vai ser de quem está lá, de quem está fazendo parte propriamente, de quem está sendo impactado pelo projeto. Às vezes, devemos trabalhar muito o feedback. Essa é uma outra metodologia. Tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro com feedback. Essa é uma ferramenta muito importante. Qualquer uma que façamos, temos que trabalhar o feedback para que consigamos ter o crescimento desses projetos. E aí? Pense nesses breves momentos enquanto vou tomar água. E hoje? Qual a nossa necessidade? O que precisamos hoje? A própria imagem, ela já traz a resposta. Hoje, nós precisamos nos proteger. Precisamos conseguir estar à frente, protegidos. Sabemos que, na atualidade, cada um de nós tem uma realidade diferente. A realidade da minha cidade, novamente citando ela, inclusive já saiu no New York Times. Não por algo bom, porque teve um problema, que teve um surto. E como que nós, como rotaractianos, como rotarianos, como interactianos, podemos trabalhar hoje, para que consigamos proteger as pessoas, para que consigamos trabalhar a compreensão, a conscientização da importância de ficar em casa ou de fazer o seu trabalho de forma segura. Que muitos não têm a possibilidade de ficar em casa. Então, de novo, temos que compreender o nosso mundo. Não é simplesmente o mundo, o nosso mundo, a realidade que estamos inseridos. Não adianta só mandar ficar em casa. Temos que ter a noção de todos os pontos do que precisamos fazer hoje. Então, ok, o que vamos fazer hoje? Vamos trabalhar, primeiro passo, com os Rotaries, um exemplo. Por quê? Porque o Rotary International está trabalhando muitos e muitos milhões de dólares no combate ao Covid. Então, perfeito. Vamos trabalhar em conjunto nossos Rotaries, em conjunto nossas governadorias, em conjunto nossos Rotaracts, nossos Interacts, para que consigamos ideias, projetos e enxergar essas necessidades. Como que vamos combater? Vamos trabalhar com máscara, com luvas, com roupas? O que vamos fazer? Ok, isso fica o primeiro desafio para vocês. Como que vamos conseguir trabalhar hoje esse projeto? Como que vamos conseguir trabalhar hoje essa necessidade? Mas nós temos também outra realidade. Como eu bem digo, a minha realidade não é a mesma realidade que a sua. A nossa realidade são realidades diferentes. Muitas vezes, a gente não vai ter uma necessidade. Não. Pode estar maior calmaria, a gente está tranquilo, a gente pode pensar como se fosse esse peixinho dourado. A gente está no nosso aquário. O que falta para o peixinho dourado no aquário que ele estava? Pois bem, ele tinha comida, ele tinha água, tinha ar e tinha um local para andar. E quem disse que aquilo era suficiente para ele? Por que o peixinho não merecia mais? Por que ele não poderia estar trabalhando agora num aquário maior, num aquário com outros peixes, num aquário com mais espaço para ele nadar, num aquário com mais comida? Por que ele não pode buscar pela oportunidade? Só que quando nós temos que buscar pela oportunidade, nós vamos ter que dar aquele input inicial, vamos ter que sair da água, vamos ter que dar o nosso pulo, vamos ter que buscar à frente, vamos ter que dar a cara a tapa, como muitas vezes dizemos. Porque nesse momento em que vamos buscar as nossas oportunidades, nós vamos estar desbravando, nós vamos estar abrindo aquela porta para a oportunidade. Ela não vai estar aberta, nós vamos abrir, nós vamos ter a coragem, ou o chá, propriamente dito, para abrir essa porta e, que nem o Bomberman, chegar nesse momento para compreender as necessidades que vamos ter para impactar as sociedades. Então, sim, esse momento que vocês que estão aqui hoje, vocês todos abriram a porta. Na mais teórica, mais praticamente, vocês abriram o navegador para conseguir acessar essa apresentação. Então, sim, nós estamos trabalhando com uma oportunidade de crescimento.
Lembrando que o crescimento não é necessariamente em tudo que eu falar. O crescimento pode estar no jeito que eu estou falando. O crescimento, a oportunidade de crescimento pode estar no jeito que eu estou apresentando, na metodologia que eu estou utilizando e muitas vezes no que eu estou falando, o conhecimento. Mas sim, sempre que buscarmos tentar algo novo, vamos aprender. É a famosa tentativa, que eu falei do sucesso de novo. Se a gente não tentar falhar, que a gente não vai usar essa palavra, a gente não vai ter sucesso. O nosso sucesso não vai ser total, somente. Vamos trabalhar sempre com a palavra sucesso, não com a palavra falha. E essa imagem? Falei para vocês ao longo desses momentos que já estamos em conjunto sobre a Revolução dos Canudos. Nós precisamos uma revolução. Nós temos esse canudo jogado por praias, por lixeiras, pelos mares. Ok, esse não é o maior problema hoje, claro que não. O nosso maior problema hoje é a necessidade de combater o Covid, de combater o descarte irregular das máscaras, de combater o que estamos reutilizando. Mas e o canudo? Não é um problema? Ah, a gente tem estatísticas que mostram que toda pessoa, a média, não estou dizendo que você usa, a média é 360 canudos por ano. Meu Deus, como é que eu uso tanto canudo? Ok, a gente acaba utilizando, por incrível que pareça, assim. A gente vai no restaurante, tocou em 2 canudos, a empresa tem que trocar. A gente vai na praia, vai na lojinha, vai no restaurante, vai no bar, vai em casa, faz uma escultura de canudos para o colégio, para a universidade. Então, sim, nós acabamos usando canudos, muitas vezes sem querer. Mas e qual a solução para esse problema? Será que a gente não consegue fazer uma revolução? Por que não consegue revolucionar essa ideia dos canudos? Então, essa é um exemplo que foi por meio de uma oportunidade, não foi propriamente dito uma necessidade. Ok, a gente poderia pensar que é uma necessidade para o meio ambiente, sim, só que ela é algo que não é urgente, como o Covid. Então, nós temos que ter essa percepção, não mais compreensão, a percepção. Temos que perceber o que é urgente, que é o necessário, e o que é uma oportunidade de nós termos esse crescimento. Então, como o exemplo da Revolução dos Canudos. Tive a oportunidade, o clique do sucesso em janeiro. Fui no restaurante e não me permitiram utilizar um canudo normal. Tiraram da bolsa um canudo de metal. Ok, mas o que isso acarretou? Na semana seguinte, trouxe ao clube. Meu Deus, vamos fazer um projeto de canudos, porque isso, porque aquilo, porque... Ninguém deu bola. Projeto, ninguém gostou, porque faltou o primeiro passo. Como vender a minha ideia? Fiquei guardado, estagnei aquele momento. Ficou guardado janeiro inteiro, fevereiro inteiro, março inteiro. Chegou abril. Do nada. O clique do sucesso não fui eu que tive. Como eu falei, muitas vezes pode ser quem está lá dentro que dá um feedback, que é aquele clique que vai virar a chave. Quem vai sair do volume 1 para o volume 2. O meu clique foi uma coisa chamada promoção do Instagram. Sim, por incrível que pareça, veio uma promoção que mostrava canudo. Fazia uma oferta incrível, frete grátis. Meu Deus, grande promoção, sucesso. Só que o pagamento do material era muito caro. Pensei, como que vamos conseguir ter essa replicação? Naquele momento, comecei a fazer algumas ligações. Fui atrás de alternativas. Comecei a bolar uma metodologia. Como que eu vou conseguir fazer esse projeto ter uma solução? Então, ok, liguei para 2 companheiros. Companheiros, vamos fazer esse projeto. Eu sei que vocês já falaram não uma vez, mas nós temos uma possibilidade. Olha o preço que custa isso. Por que nós não vamos conseguir fazer mais barato? Vamos tentar. Vamos tentar foi a palavra que eu falei. Me dei uma oportunidade de tentar. Porque na primeira vez eu só trouxe a ideia, não delineei algo, não planejei. Essa vez não. Pegamos uma semana para fazer o planejamento antes de abrir ao clube, antes de abrir as pessoas aos companheiros. Fizemos esse planejamento, criamos uma arte, criamos uma ideia, que era fazer a revolução propriamente. Não desmerecendo os outros projetos, por favor, não entendam isso, não era trabalhar com eco canudo, canudeco, não. Nós queríamos trabalhar uma maneira de revolucionar não somente aquele que estava usando o canudo, aquele que tu tivesse a oportunidade de ter a noção que você estava, sim,
fazendo uma revolução, que estava trabalhando o meio ambiente, o que nós estávamos trabalhando a reciclagem, a reutilização, os 3 Rs, que estávamos trabalhando muitas áreas. Então, conseguimos chegar na ideia. Precisávamos de um produto barato. A mesma coisa que o Brasil Sem Frestas. Temos que não adianta a gente ter um canudo de 40, 50 reais, perfeito, bonitinho, que vem lá de sei lá onde. Nós precisamos de algum material que consiga chegar em todos os locais, que consiga entrar em todas as casas. Então, como que vamos fazer isso? Vamos trabalhar de alguma maneira um pouco mais abrangente. Vamos trabalhar a portas abertas. O que fizemos? Cada um dos 3 companheiros ficou responsável por um material. Ok, vou buscar a arte, vou buscar um método de envelopar esse canudo. O segundo, vou descobrir aonde conseguir fazer ele. E o terceiro, não adianta só ter um canudo e onde guardar. Nós temos que limpar ele também. Então, novamente, nós precisamos ter a noção do nosso projeto como um todo. Tem que saber a funcionalidade, como que o nosso projeto vai funcionar, o que ele vai impactar, o que vai ser necessário ao longo do projeto. Um outro exemplo, se vamos trabalhar na reforma de um gramado, nós temos que ter os itens básicos para fazer a capinagem, para cortar essa grama. Não adianta simplesmente chegar lá e falar, corta, 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 corta. Não adianta, nós temos que trabalhar com algumas ferramentas, nós temos que compreender o nosso entorno e o nosso todo. Porque aí sim, nós vamos conseguir fazer um projeto, trabalhar essa ideia, levar ao clube, ter aprovação, encomendar, receber o material e em 3 dias vender tudo. Ou seja, levamos 7 dias planejando, mais um dia do clube, tendo a concordância e em 3 dias vendendo todo o lote inicial. Ah, mas quanto que era o lote inicial? Aqueles mesmos 20 reais que a gente falou antes? Não, era um pouquinho mais, era um pouco mais, já eram 100 canudos. Ok, mas e será que 100 canudos é um impacto bacana? É um sucesso ou não? Hoje, eu posso falar que 100 canudos não é um sucesso, é um começo, porque hoje já temos mais de 1.000. Então, ok, o que é o sucesso? Ficar estagnado nesse 1.000 ou conseguir chegar a 1 milhão? É pensar muito alto? Claro que sim, mas por que não? Por que não tentar algo mais elevado? A ideia não é ganhar dinheiro, a ideia é trabalhar o nosso objetivo, é o nosso impacto na sociedade. E qual o impacto? A conscientização de que estamos conseguindo colaborar para uma revolução e trabalharmos a bem do meio ambiente. Então, sim, nós temos que compreender nosso mundo. Nós temos que ter a noção o que é importante, o que é necessidade, o que é urgente, ou em outros termos, o que nós temos de necessidade e oportunidade. Se trabalharmos esses 2 links, a gente consegue pensar hoje. Qual a nossa necessidade hoje? E do outro lado da cadeira, qual a nossa oportunidade hoje? Qual a oportunidade que vocês têm hoje? O que vocês podem me falar hoje que é a oportunidade de vocês de fazer esse trabalho? Pois bem, brevemente, vou fazer essa comparação para vocês. Existe uma história empresarial que fala a abordagem da necessidade e da oportunidade num mesmo exemplo. Pegamos essa imagem, hindus, ou indianos, propriamente dito. Existe essa teoria que na Índia temos mais de 1 bilhão de pessoas, isso é fato. Só que a mesma empresa mandou 2 olheiros para a Índia. Nessa empresa, seríamos nós, os olheiros, nós somos os diretores da comunidade, diretores de projetos, diretores de meio ambiente, nós somos os diretores daquele setor, daquela avenida. Nós chegamos à localidade e nos deparamos a essa cena. Mas quem somos nós? Nós somos empresários de uma loja que faz chinelos. Ok, chegamos na localidade, o primeiro que foi analisar, ele olhou a necessidade. Ok, eles não precisam de chinelos. Eles estão caminhando, estão sorrindo, estão felizes. Então não precisamos de necessidade, não precisa. Não é uma necessidade trabalhar, fazer chinelo para a Índia. Liguei para a empresa e falei, ok, não vamos ter lucro na Índia. Eles não usam chinelo, não tem necessidade. Em contrapartida, nós temos o segundo exemplo, a oportunidade. O segundo exemplo é o que vocês têm hoje. Vocês estão com a oportunidade. Falta a gente enxergar aonde que vamos replicar ela. Então, nesse momento que o diretor da oportunidade chegou na Índia e viu essa cena, ele ligou na hora, nem esperou para fazer nenhuma pergunta e disse, estou vendo uma oportunidade.
ninguém usa chinelo, ninguém usa tênis, ninguém usa sapato. Nós podemos introduzir esse projeto, podemos introduzir essa ideologia. Vamos trabalhar com o chinelo, vamos melhorar a vida deles. Talvez eles estejam felizes sem chinelo, claro que sim, mas por que não melhorar? Por que não tentar algo novo? Por que não buscar melhorar algo que já dá certo? Isso é uma maneira de impactar a sociedade também. Melhorar algo que já dá certo, sim, é uma possibilidade que vocês muito bem vão ter. E aí vem mais um ponto daqueles que a gente vinha falando, naquele círculo do que é o universo do projeto propriamente dito. Como que vamos replicar um projeto de sucesso indiscutível? O mergulho de oratória já fez quantos campeões do CNO, do Concurso Nacional de Oratória? O aulão do Enem já permitiu quantas pessoas tirarem nota 10 na redação, nota 1000, digamos assim, ou multiplicadores, quanto conteúdo ele já conseguiu passar de profissionais para as pessoas. E aí, como que vamos replicar esses projetos? Como que vamos conseguir fazer essa realidade acontecer no nosso clube, na nossa comunidade? Como que vamos replicar? Ok, vamos ter que analisar, vamos ter que voltar aos pontos que até há pouco dizia. Vamos ter que compreender o nosso mundo. Vamos ter que ter a noção que temos realidades diferentes. Porque aí sim, vamos sentar, planejar o que é o mergulho de oratória, o que é o aulão do Enem, o que é o multiplicadores. Então, eu peço ajuda agora do Homer Simpson. Como que eu vou replicar meu projeto? Primeiro passo, anotem as boas ideias. Toda a Conarc, todo evento, a Codirc, por exemplo, existem apresentações de projetos. Vão nesses setores de projetos e anotem as boas ideias. Feio não é copiar. Feio é ver o barco afundar. Então, copiar as ideias pode ser um termo muito, meu Deus, estou copiando. Então, não use copiar. Vamos fazer que nem a palavra falha. É um sucesso não total ainda. O copiar, vamos trabalhar com adaptar. Vamos adaptar nosso projeto para a nossa realidade. Porque aí sim, vamos conseguir fazer que nem o Homer agora, de novo. Vamos sentar em cima dos projetos, vamos analisar as nossas ideias que anotamos, vamos analisar todos os pontos que já trabalhamos, para que aí sim a gente estude as possibilidades de replicar ele em nossa sociedade, em nossa localidade, em nosso clube. O projeto não precisa ser gigantesco. O projeto pode estar aí. Pode ser tão simples quanto esse contato que estamos tendo. Pode ser simplesmente trabalhar com outra pessoa. Pode ser conversar com o seu companheiro. A grande pergunta que fica hoje, e aí? Não é somente já bebeu água hoje? É, como vai você? Isso é uma pergunta tão simples que existe um projeto sobre isso, o CVV. Como vai você? Um projeto simples que ele consegue replicar com uma pergunta tão simples quanto: como vai você? Essa é uma pergunta que existe uma resposta. Tu vai ter que parar para pensar, ok, vou ser honesto e falar como estou indo, ou vou falar, nada, tá tudo bem, tá tranquilo. Isso são verdades que nós temos que trabalhar também. Nós temos que, além de anotar as ideias, estudar as possibilidades, temos que ser honestos com a nossa realidade. Não adianta querer maquiar a nossa realidade para que o projeto dê certo. Uma hora a máscara vai cair, digamos assim. Então nós temos que buscar ser sempre o mais simples possíveis. Temos que trabalhar anotando as ideias, aceitar que tem ideias melhorar, claro que sim. O projeto pode melhorar, claro que sim. O próprio projeto dos Canudos, a gente conseguiu trabalhar uma ideia, sim. A gente conseguiu montar um kit, sim. Mas e aí uma pessoa chegou e perguntou, viu, eu tenho tudo, só não tenho limpador. Não quer me vender o limpador? Viu, eu tenho tudo, só não tenho canudo, porque perdi, porque quebrou, porque amassou. Não quer vender só o canudo? Ou, e aí, eu tenho canudo e tenho limpador, mas eu não tenho saquinho, eu adorei a ideia. Não quer vender só o saquinho? Então, são possibilidades. Como eu falei, não é porque o nosso caminho ele começa reto, que ele vai acabar reto. Ele pode ser sinuoso. A gente pode enfrentar curvas. A gente pode enfrentar muitas elevações, muitos itens que vão variar o nosso trajeto, o nosso caminho. Então, sim, anotem boas ideias. Estudem essas possibilidades para que nós consigamos replicar
o nosso sucesso, que consigamos replicar o sucesso que os outros clubes tenham. Quem disse que foi o meu clube que inventou o projeto da Revolução dos Canudos? Claro que não. A ideia surgiu muito antes. Tem empresas que já trabalham muito antes com esses canudos. O que nós fizemos foi adaptar para a nossa realidade. Nós simplesmente estudamos uma possibilidade de conseguir trazer para fazer um bem. E a grande pergunta é que, novamente, o nosso amigo Homer, ele perdeu os cabelos, inclusive, pensando, meu Deus, por que o meu projeto não tem o mesmo sucesso? Por que eu fiz o dia do convidado e o clube da nossa querida RDR Laís conseguiu atrair 30 novos convidados e o nosso conseguiu um só? O que eu fiz de errado? O que aconteceu? Muitas vezes não tem nenhum problema. Nós temos que ter a noção que todos que estamos hoje dentro de Rotaract somos líderes. Vocês que estão hoje assistindo, vocês são pessoas diferenciadas, vocês são líderes dentro da comunidade de vocês. E nós temos que ter essa noção. Nem todo mundo é igual. Aquilo que eu já falei antes, nós somos diferentes entre si. Não é porque a abordagem que eu estou utilizando hoje vai ser dar certo com vocês. Não é porque a abordagem que eu estou usando hoje, ela vai dar certo se eu replicar semana que vem. Cada abordagem vai ter que ter um exemplo diferente. Nós vamos que trabalhar muito com o próprio nome desse momento, as oportunidades. Nós vamos ter que trabalhar sempre com as oportunidades que vamos enfrentar. Mas eu falei que o Clube da Laís conseguiu 30 novos convidados. Por quê? Talvez eles usaram uma abordagem que trouxe um pouquinho mais a realidade para quem estava participando. Mas a gente pode pensar de uma outra maneira. Será que aquelas 30 pessoas representam uma boa porcentagem ou são 30 de 1000? A gente pode pensar 1 de 5 ou 30 de 30. Qual que seria o sucesso propriamente dito? Então, volta àquela pergunta inicial que eu fiz. O que é um projeto de sucesso? Então, não é porque o meu clube conseguiu arranjar 30 novos companheiros, enquanto que o clube vizinho conseguiu só um, que eu não tenho sucesso. Não, os dois clubes tiveram sucesso, só que um teve um sucesso muito mais expressivo numericamente. Pode ser que aquele um companheiro que entrou no meu clube, ele consiga fazer o trabalho daqueles outros 30. Não é, novamente, menosprezar ninguém. É que aquela pessoa, ela pode ter a visão um pouco mais aguçada. Como eu falei um pouco antes, do Pat Adams, de eu olhar além da mão. Ela pode olhar um projeto e enxergar um problema. Problema não é ruim. Problema é uma necessidade ou uma oportunidade. Depende como que vamos compreender esse problema para que nós consigamos impactar a nossa sociedade. Então, sim, o nosso projeto, ele não tem que ter o mesmo resultado. Ele não tem que ter o mesmo sucesso. Como eu mostrei aquela imagem das engrenagens, nós vamos ter um motor, nós vamos ter uma embreagem, nós vamos ter um relógio, nós vamos ter 1001 resultados, vamos ter sucessos diferentes. Um relógio, uma engrenagem gigantesca, só que pequenininha, mágica, dá certo, mas não é um motor que faz um barulho, algo pequenininho que faz tic-tac, tic-tac, tic-tac. Por que ela não é um sucesso? É um sucesso, sim, tanto que muitos de nós carregamos um. Então, sim, o nosso sucesso, ele vai ser diferente dos outros e não necessariamente ele tem que ter o mesmo sucesso numericamente. Às vezes, essa uma pessoa que veio para o meu clube é muito mais sucesso que aquelas outras 30. Então, não atenham-se a números propriamente dito, atenham-se a o sucesso, ao deu certo, a tentar. Então, vamos com calma, vamos trabalhando esse exemplo. Uma outra maneira, voltando ao Homer, essa imagem, ela fez sucesso ou não? E essa imagem, ela fez sucesso ou não? Ambas imagens são exatamente a mesma família. O Homer, a Marge, a Lisa, o Bart e a Meg. E aí? Por que eles não são sucesso? Quem diz que eles não são sucesso? Ambos são sucesso. Mas a ideia de trazer os dois aqui é simples. O nosso sucesso, ele não vai ter a mesma cara. Ele pode ter o mesmo resultado. Uma família cômica, amarela. Uma família cômica, amarela. Exatamente a mesma descrição para as duas. Um cabelo azul grande.
um cabelo azul grande. Só que as nossas realidades vão ter visões diferentes sobre nossos sucessos. Então, sim, nós podemos ser os Simpsons antigos de 1980 ou podemos ser os Simpsons atuais. Nós vamos ter resultados diferentes, nós vamos ter impactos diferentes, nós vamos ser diferentes. Então, não esqueçam isso. O nosso sucesso não está somente atrelado a números, está atrelado a conseguirmos atingir nossos objetivos e o mais importante que está sublinhado em todo o slide dessa apresentação, impactar as sociedades. Ambos os Simpsons conseguem impactar as sociedades e extrair risos de nós. E o último ponto. E aí? Como que eu vou potencializar meu projeto? Como que eu vou conseguir fazer aquela minha ideia virar algo sensacional e conseguir chegar ao CNP, um projeto nacional, ou sair no Outstanding Projects Awards do Rotary? Como que vamos conseguir isso? Como que vamos potencializar? Vamos ativar todo o nosso cérebro e stonks, achar a resposta? Não, vamos trabalhar algumas metodologias. Mente volta àquela pergunta que eu fiz antes. Qual a melhor metodologia para nós? Não é necessariamente a Smart que eu estou mostrando agora. A melhor metodologia é aquela que vai dar certo. Então, brevemente, vou passar por alguma delas que vocês podem ter para aí sim fazer o fechamento. Qual que vai ser elas? Nós podemos trabalhar com uma Smart, nós vamos ter que trabalhar com algo específico, algo que vamos conseguir mensurar, algo que vamos conseguir atingir, algo que seja realístico em um tempo específico. Se formos pensar brevemente uma metodologia Smart para uma gestão, a gente tem que começar a pensar algo que vai acontecer entre 1º de julho e 30 de junho para que consigamos fazer isso valer para o CNP. Mas, ok. E quem disse que o tempo tem que ser esse 1 ano? Por que ele não pode ser 2, 3, 4 anos, como eu falei anteriormente? O nosso planejamento não precisa ser para uma gestão, pode ser para a de eterno. Então, sim, vamos trabalhar o que nós queremos, quando que nós vamos conseguir nossos objetivos, o que nós vamos atingir com eles e vocês podem. Então, sim, vamos trabalhar algumas metodologias por meio da Smart também para conseguir atingir nossos objetivos. Aí a gente chega na que é muito comum e muito dita e foi muito bem apresentada no Bora. Trabalhar sobre a metodologia do SWOT, ou mais conhecida como a metodologia fofa. Porque sim, ela é fofa, ela trabalha com nossas forças, nossas fraquezas, nossas oportunidades, nossas ameaças. Então, lembrem que ao longo do dia, no momento, eu falei para vocês sobre nossas oportunidades. Então, sim, ela está aqui dentro. Só que trabalharmos com forças, fraquezas e ameaças, elas precisam a sinceridade. Foi algo que eu falei com vocês também. Precisamos trabalhar a sinceridade dos nossos pontos. Temos que ter a clareza em falar, ok, no que eu sou bom? Eu sou bom em falar ou eu sou bom em escrever? Eu sou bom em agir ou eu sou bom em planejar? Nós temos que ter, enquanto vocês, diretores, aqueles que estão à frente, seja do projeto, seja da avenida, seja do clube, seja do que for que vocês estejam à frente, nós vamos ter que ter a capacidade de analisar as forças de cada um dos nossos companheiros. Muitas vezes vamos ter que fazer como nas maratonas, colocar o coelho na frente, aquela pessoa que vai correr, que vai se desgastar pela equipe, para depois sim consigamos os demais avançar, fazendo aquela troca, a rotatividade propriamente dito, como o próprio Rotary e o Rotaract e o Interact permite. Todo ano a roda gira. Nós temos que ter essa possibilidade de rotacionar essas nossas forças, as nossas fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Obviamente, o que todos desejamos é que não tenhamos fraquezas e ameaças. Mas sim, nós temos. Todo projeto tem uma fraqueza. Todo projeto tem uma ameaça. Eu comentei que já conseguimos trabalhar com mais de 1.000 canudos. Mas qual que era a maior ameaça dele? No momento inicial que fomos trabalhar era, será que vamos conseguir vender? E a fraqueza? Precisávamos um aporte inicial. E qual que era a força do projeto? Era conseguir trabalhar o impacto gigantesco e a oportunidade entrar na onda dos canudos e trabalhar o meio ambiente. Ok, então brevemente descrevi um fator, uma metodologia fofa para nós, do SWOT. Então sim, ela pode ser trabalhada em conjunto com a Smart, claro, a gente pode fazer vários exemplos.
peguem e façam essa metodologia com os companheiros de vocês. Deem um projeto e deem várias oportunidades de metodologias e deixem eles fazerem. Depois, como eu falei, façam feedback, façam um compilado dessas informações. A Canvas, uma metodologia muito utilizada por muitos que têm o dom artístico, porque conseguem representar muito mais claramente. A gente consegue trabalhar com vários e vários pontos, trabalhar parcerias, atividades principais, recursos, trabalhar a proposta de valores. Muito do Canvas vai ser trabalhar a visão do que a gente precisa, essa separação de itens. Então, sim, nós também podemos trabalhar essa visualização, podemos trabalhar melhorando nosso relacionamento não só com os clientes, mas com os companheiros. Como eu falei, trabalhar melhor a venda da imagem, a venda da ideia do nosso projeto é muito importante. Essa, por mais simples que pareça, é uma metodologia que pode ser efetiva. Os prós e os contras, vantagens e desvantagens. O que vai nos permitir fazer o projeto? Como é que a gente vai conseguir motivar os nossos companheiros a promoverem o conhecimento, a pesquisa, o projeto e a ação nessas outras? Como é que vamos estimular essas maneiras? Então, sim, nós podemos trabalhar com vantagens. A gente anota as vantagens e desvantagens, recebemos os feedbacks e vamos trabalhar com os pequenos sucessos. Cada uma das vantagens pode ser trabalhada como um pequeno sucesso. Ok, vamos impactar o meio ambiente, vamos impactar a comunidade, vamos impactar o nosso financeiro, vamos conseguir impactar uma família. Vamos trabalhar algumas pequenas vantagens para que consigamos lidar melhor com as listas. As listas, acabei de falar, ela não necessariamente ela precisa ser algo que tem que ser trocado, não. A gente pode fazer o bom e velho, a boa e velha lista, algo que muitos do planejamento propriamente fazem, atividades por listas, o que vem antes, o que vem depois, e daí sim aplicar uma outra metodologia em conjunto com essa metodologia das listas. O que fazer primeiro? O que fazer no segundo semestre? O que fazer ao longo de todo o ano? Então, nós conseguimos trabalhar várias e várias maneiras. Além disso, ainda temos também a metodologia da espinha de peixe. A espinha de peixe, eu trouxe duas para vocês. Por quê? Porque a primeira espinha de peixe que temos um pouquinho mais embaixo, ela já tem todos os problemas, o que nós queremos chegar, o que nós temos. Mas essa é uma diferente. Imagina agora, fiz a pergunta para vocês, qual a nossa necessidade hoje? Qual a nossa oportunidade hoje? Vocês vão ter que me dar um problema. Seja um problema que vamos lidar com essa necessidade, ou um problema que vamos trabalhar em cima dele como uma oportunidade. E o peixe tá ali, tá limpinho, cheio de espinho para vocês preencherem. O que vamos colocar nele? Podemos colocar o que já vimos na FOFA, na SWOT, as fraquezas do nosso projeto, as forças do nosso projeto. Podemos trabalhar em conjunto com o SMART, o que nós vamos ter de mensurável nesse projeto, qual que é o tempo que vamos trabalhar nesse projeto. Então, quando vamos abrindo essa espinha de peixe, nós vamos trabalhando mais e mais oportunidades para que consigamos viabilizar a solução do nosso problema necessário ou oportunizado. Outra que é muito famosa e muito bem aplicada, o 5W2H. What, why, where, when, who, how much? Essas são as 7 perguntas que a gente vai ter para o projeto. A gente já pode, propriamente dito, nessa mesma matriz metodológica, trabalhar com os vários integrantes, trabalhar com as várias pessoas. Pensem, por exemplo, como a Laís, em conjunto da equipe dela, montou esse momento para vocês. Ela teve uma ideia, ela tinha um projeto, acontecer a dica das oportunidades. E como ela realizou? Ok, integrante 1, Thiago, tu fica responsável pelo EP. Integrante 2, Laura, tu fica responsável por contactar as pessoas. Integrante 3, integrante 4, integrante 5. E foi analisando. Cada um deles começou um ponto. O que será feito? Por que será feito? Esse momento é bem simples. Para que nós, eu, você aí, consigamos compreender um pouquinho melhor as necessidades para que impactemos as sociedades. Isso é a grande razão do porquê está sendo feito. Mas e se fôssemos falar da DIRC? Para trazer conhecimento, para abrir oportunidades, para que nós consigamos seguir ao nosso próximo lema. O Rotary, o Rotaract abre oportunidades. Então, vamos abrir essa oportunidade e trabalhar com novas metodologias.
vamos trabalhar com sucesso, vamos trabalhar com a busca pelos ideais de vocês e vender o projeto de vocês em equipe. Além disso, tem outras e outras maneiras. O próprio design circular, a gente consegue fazer, inclusive, uma metodologia que dê certo para nós, fazer uma adaptação. A gente, como eu falava antes, a gente tem que entender o nosso mundo, a gente tem que definir nossos objetivos, ou planejar, propriamente dito, temos que fazer. E o sentir é o feedback. Então, a metodologia, fecho com essa imagem, porque nós temos que ter o feedback, indiferente se é uma FOFO, um SWOT, SMART, Spin de Peixe, prós e contras, uma metodologia inovadora, feedback. Atenham-se ao feedback. Não adianta fazermos se não tivermos o feedback. O feedback vai nos permitir aquele clique, a virada da chave, para que cada vez mais consigamos atingir mais e mais sucesso. E agora, qual a minha importância como diretor ou diretora de projetos? Aí vocês podem se pensar, o que passa na nossa cabeça agora? Será que, voltando ao Homer de novo, é o macaquinho batendo? O que eu vou fazer? Será que eu vou ter que cuidar só do CDP? Muito pelo contrário. O diretor de projetos, ele é peça fundamental no clube. O diretor de projetos é aquele que vai ouvir as ideias dos companheiros e evitar que aconteça o que aconteceu com a minha ideia dos canudos no primeiro momento, que ninguém aceite. Não que a ideia tem que ser aceita, a ideia tem que ser apresentada de uma maneira que ela consiga mostrar as necessidades e a importância, ou a oportunidade e o que ela vai conseguir gerar de bom para a sociedade. Em outros termos, como que o meu impacto vai ser realizado? Cabe ao diretor de projetos, que é vocês, em conjunto com os demais membros, conseguirem idealizar, sair do bonequinho, do macaquinho, porque a gente precisa compreender, e o mais importante de tudo, a gente vai ter que trabalhar em equipe. Então, sim, você, diretor de projeto, uma das grandes desafios que você vai sofrer, vai ter, é a equipe acontecer. Não é somente o presidente que vai fazer a equipe trabalhar em conjunto. Você vai fazer a equipe trabalhar em conjunto para que consigamos trabalhar em sequência. A gente tem essa própria imagem, várias situações. A gente tem a Meg fazendo a provocação para o Homer conseguir fazer o trabalho. Temos a Liz ali se divertindo. Acontece. Nós sempre temos aquele companheiro que vai entrar na carona. Então, não se frustre com ele. Olha o que ele está fazendo de bom, bolha. Vamos ter o Bart, que vai pegar uma carona com o projeto. Também vai acontecer, enquanto que nós vamos ser o Homer e a Marge. Vamos estar lá com o lenço na cabeça, pedalando, suando, para que conseguir fazer o projeto acontecer. Então, não se estressem. Tenham sucesso por meio da compreensão de como fazer o trabalho em equipe acontecer para que vocês cheguem. E aí? O último momento de hoje com vocês, antes de abrir as perguntas, é: e como vamos atingir o sucesso? Como que nós vamos atingir o sucesso? Trabalhamos metodologias, trabalhamos a compreensão do que é projeto, trabalhamos a compreensão do que é o universo dos projetos. E agora, a grande dúvida: como que vamos atingir o sucesso? Não vou dar uma fórmula. Falei que a gente tinha que trabalhar com passos básicos. E sim, um desses passos básicos é algo que o escritor Robert Collier diz: o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos diariamente. Então, dia após dia, o nosso sucesso ele vai ser testado. Dia após dia, nosso projeto vai ser testado, vai ser jogado com a prova, vai ser jogado contra a parede, vai ter algum problema. Então, dia após dia, nós temos que levantar e ir atrás do nosso sucesso, abrir a porta das oportunidades e fazer a compreensão do nosso projeto. Mas e aí? E se falarem, o projeto deu sorte? Quem diz que o nosso projeto não pode ter sorte? Eu digo, eu quero que o projeto de vocês tenha sorte. Por quê? Sucesso é ter sorte. Então, se nós estamos tendo sorte, nós estamos tendo sucesso. E se nós estamos tendo sucesso, é porque nós temos sorte. Então, a imagem ao fundo é exatamente o que o Robert Collier fala. Um passo de cada vez. Um dia de cada vez. Tenha ideia, trabalhe a ideia, planeje a ideia, onde vai realizar a ideia, como que vamos fazer. Cada dia é um passo. Por quê? Sucesso é ter preparação. Então, nesse momento de Rotaract, qual a grande verdade?
não é simplesmente ter essa preparação propriamente dita, como eu falei. Sucesso é ter essa preparação, porque dentro do Rotaract nós vamos viver muitas e muitas oportunidades. Então, essas oportunidades que vamos estar preparados para enfrentar vão ser meramente testes para nossos projetos, para nossa vida pessoal e nossa vida profissional. Então, eu digo para vocês agora, desenvolvam projetos, desenvolvam seus clubes, acreditem em seus potenciais. Muito obrigado.